Olá, sejam muito bem-vindos ao Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e comigo para contar as melhores histórias do futebol está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol, tudo bem? E vamos nós, né? E vamos nós para mais uma Mais resenha. uma resenha, trazendo essas histórias que o povo conta. Exatamente. E a de hoje vai trazer um pouquinho do rádio, Vou né? Para falar um matar a pouquinho, saudade. matar aquela saudade do velho rádio, né? Exatamente. E eu vou trazer uma história assim engraçada também, né? Que aconteceu com um colega nosso aqui de Campinas, né? É muito legal. E para falar disso aí eu tenho que remeter ao rádio campineiro, né? O rádio campineiro foi muito forte nos anos 60, né? Nós tínhamos... Porque o que acontecia, né, Carol? Era a era do rádio, né? Sim. Hoje, não que o rádio hoje esteja descartado, né? Só que o rádio hoje, eu acho uma peça importante dentro da comunicação, dos veículos de comunicação. Mas hoje você tem outras fontes, né? Outras Isso aqui fontes, hoje outros canais. isso aqui hoje superou a televisão, etc, né? Exatamente. Então você tem a televisão, você tem a internet, o rádio, enfim, né? E o rádio está no meio, está inserido. Naquela época ele era o rei, né? Quer dizer, tudo, a maioria... deu no rádio. E era mais rápido que todos os outros Muito veículos mais disponíveis, rápido, né? né? Por exemplo, em 1963, né? Contamos uma história do futebol lá nesse ano, foi o assassinato do John Kennedy, né? Grande John Fitzgerald Kennedy, em Dallas, né? Aquela coisa que ficou marcada. E a gente ficou sabendo pelo rádio, né? O primeiro veículo, que a televisão não tinha essa estrutura de hoje. Hoje a televisão também tem uma grande estrutura. Tinha uma né? agilidade maior. Já hora que você ouve lá, né? Pam, 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 né? Plantão, O plantão. Jornal Nacional. Você sabe que vem bomba, né? Com certeza. E aquela época era o rádio, tinha o Repórter Esso, né? O Repórter Esso era uma referência. O seu Repórter Esso, né? Que dava as notícias do mundo inteiro. As pessoas paravam para ouvir o Repórter Esso, né? E era um jornal grande, jornal aí quase de 1 hora, e era muito... O Brasil inteiro ouvia. Mas tudo era o rádio, né? E o futebol não poderia ser diferente, né? Eu fui apresentado assim ao futebol pelo Velho Santos, que eu sempre conto as histórias aqui, né, do Santos, e essa história também envolve o Santos. E fui apresentado através do rádio, né? Que nós tínhamos os locutores esportivos, eles eram referência. Você ficava esperando, né? São Paulo tinha o Edson Leite, tinha o Pedro Luiz, depois veio o Fiore Gilhote, né? E era bonito, era romântico, né? Por N razões. Uma delas, né, Carol, é que você exercitava, né, sua imaginação, né? Com certeza. Porque a gente não tinha muito recurso da imagem, né? Você não tinha recurso da imagem, então você fantasiava, né? Nem tudo que era transmitido pelo rádio era fiel, aliás, muito longe disso, né? No rádio, por exemplo, rapidamente, a Copa de 1962, né? Eu ouvi pelo rádio, grande locutor era Geraldo Zé de Almeida. E cá entre nós, né, na história real, a gente roubou a Espanha, menino, né? no segundo... Deixa abaixo. No segundo jogo. Tivemos um pênalti contra... Nós estávamos perdendo o jogo de 1-0 na Copa lá do Chile. E aí o Newton Santos fez um pênalti, ele dá um passo para frente, o juiz dá fora da área. Depois teve um pênalti também, o juiz não deu. Foi meio... Mas ganhamos. Num sofrimento, ganhamos e nos classificamos, aí fomos campeões mundiais em 1962. Agora, o que falavam os locutores? Não foi nada, não foi, né? Não vi nada de anormal. Nada de anormal, era tudo a nosso favor, né? Então você consumia, por vezes, esse tipo de informação. Só que eles eram deuses, né? Os deuses da comunicação. Então, era muito assim que funcionava, né? E era essa a magia, né? Eu, por exemplo, era moleque, Carol, era garoto, e aí eu ganhei um rádio, né? Eu fui bem na escola, que eu pedia para meu pai. Aí meu pai me deu, acho que eu tinha aqui 10 anos, 10, 11 anos por aí. Meu pai me deu um rádio marca Mitsubishi, né?
E era um radinho portátil. E tinha um rádio assim, ele vinha com uma capa de couro, era bonito. Você não pegou isso aí, eu acho. Acho que não. Seu Vadão pegou isso aí, né? Pô, você tinha um zelo por aí. O rádio passava a ser seu companheiro, né? Eu onde ia com o rádio, a gente acompanhava tudo pelo rádio, as músicas, né? A música vinha pelo rádio, tudo que você aprendia de música vinha pelo rádio. Então, a minha alegria, assim, né, chegava nas férias escolares, mês de julho, às vezes até as férias de final de ano, eu tinha meus tios que moravam na fazenda, né? Não era longe de Campinas, né? Mas naquela época era, né? Era lá perto de Pedreira, só que era uma viagem. Hoje é ali mesmo, né? Então, o que eu fazia? Eu ia para casa das minhas tias passar as férias, lá no sítio, e lá meu tio tinha um rádio só, e a gente ouvia novela pelo rádio, pelas coisas, né? Jerônimo, a novela, Herói do Sertão, ficava eu e meu tio ouvindo. Mas eu levava meu radinho, porque chegava à noite, a gente dormia cedo, os jogos começavam às 9 da noite. Então eu queria ouvir os jogos do Santos, né, que eu gostava, você sabe muito bem, pelo radinho. Então eu ia dormir, pegava lá, punha um radinho assim e ficava ouvindo o Santos, e vibrava e coisa, né? Às vezes o gol era bonito, mas no rádio ele era mais bonito ainda. Com certeza. Né? Tem uma passagem do Armando Nogueira, grande Armando Nogueira, um dos maiores jornalistas brasileiros de todos os tempos. O Armando Nogueira é acriano, né? E ele veio para o Rio de Janeiro, mocinho. Ele gostava do Botafogo, ele era botafoguense, né? Aprendeu a gostar do Botafogo. Mas tudo isso lá no Acre, ele é da cidade de Chapuri. Tudo isso ouvindo pelo rádio lá. Então, aí ele sai lá do Acre e ele vem para o Rio. Isso ele escreve, né? Nas obras do Armando está escrito. Aí ele fala assim, que quando ele desceu no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele quis ver foi o Botafogo dele, né? Ele era aquelas camisas, aquela estrela solitária, tudo isso vinha na imaginação com você, né? E ele foi lá ver, né? E tinha um jogador no Botafogo chamado Heleno de Freitas, que era sensacional para a época, né? Eu tenho umas histórias dele, qualquer hora a gente conta também. E lá foi o Armando Nogueira, né? Aí, quando ele viu o Botafogo, ele tem uma frase, ele fala assim, não, mas espera aí, esse não é o Botafogo do rádio, né? Esse não é, o meu Botafogo é o Botafogo da minha imaginação, o Botafogo do rádio. Então, ele teve que se deparar com uma outra realidade. Você tem que construir um outro tipo de entendimento, né? Outro tipo de cultura até. Então, o rádio tinha essa influência ali, né? Essa Copa que eu falei para você em 1962, esse jogo da Espanha, eu acompanhei com a minha mãe, né? A gente estava ouvindo um jogo sofrido, minha mãe rezava, acendia a vela, e ela falava, né? Reza que a gente vai ganhar, né? Nós estávamos perdendo. E aí rezava para Nossa Senhora da Aparecida, aquelas coisas, né? O Brasil empatou, ela falou, reza mais, Nossa Senhora está atendendo a gente, né? E o Geraldo de Almeida, ele tinha um vozeirão, né? Ele enchia o rádio e falava assim, ele tinha um bordão. Quando o Brasil pegava a bola, ele falava assim, lá vai Garrincha, né? Lá vai Garrincha, o mané das pernas tortas, vamos, minha gente, vamos, minha gente. Pô, quando ele falava vamos, minha gente, você arrepiava, ele falou, vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Aí o Brasil ganhou o jogo e aí minha mãe falou, tá vendo? Nossa Senhora atendeu nós, né? Acendemos a vela, rezamos, o Brasil ganhou. Fosse fácil. Sua contribuição foi feita. É que os espanhóis não rezaram para Nossa Senhora, né? Acho que eles preferiram outro santo, né? Então, aí foi uma briga de forças, santo, né? De santo. Prevaleceu Nossa Senhora, padroeira, nossa padroeira. Mas era isso, né? Era a fantasia, né? E aqui em Campinas, os jogos do Guarani da Ponte Preta eram transmitidos, né? Nós tínhamos em Campinas, tínhamos a Rádio Educadora, que é hoje a Rádio Bandeirante, né? Nós tínhamos a Rádio Cultura, que é a CBN. Sim. Né? A CBN era antiga, tanto que a chamada, né? O anúncio da CBN é assim, né? Rádio Cultura de Campinas. CBN é uma marca, né? A razão social é a Rádio Cultura. Aliás, é a Rádio Publicidade e Cultura. Nós tínhamos a Rádio Brasil, né? Eram essas três, elas transmitiam futebol, né? E os locutores de Campinas eram também conhecidos, né?
pelo público, né? Pelo Guarani, os torcedores do Guarani da Ponte Preta. O Guarani ele disputava a primeira divisão, que seria a Série A do Campeonato Paulista. E a Ponte Preta, na década de 60, disputava a Série B, que seria hoje a Série A2, né? Então, a Ponte era tudo muito sofrido, porque ela queria subir, não conseguia. E tudo isso pelo rádio, né? Transmitia, você ouvia e acabava se interagindo, né? Tudo através do rádio. Aí teve um jogo na Vila Belmiro, um jogo do Guarani contra o Santos, lá em Santos. E aquele jogo ele estava assim, revestido assim, de uma curiosidade, porque o Santos tinha vindo a Campinas no primeiro turno e apanhou do Guarani de 5-1. É esse que eu falei para você, que está nos anais do Guarani, como fosse um título, né? Por quê? Porque o Santos, como excursionava muito, ele desceu aqui em Viracopos numa terça-feira. Veio assim, né? Numa terça-feira, foi para o hotel, treinou, descansou pouco e já foi para o jogo. Estava muito cansado o time. E por causa das excursões, etc. Então, e o Guarani tinha uma meninada que corria. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos. Era um quinteto também que pegou da base, os moleques, sabe? Os moleques correriam. Com vontade, né? Vontade e muita velocidade. Mas deram um pau no Santos. Aí foi dia 18 de novembro, nunca me esqueço. Eu estava lá, em 1964, no campo lotado, tudo. A gente ia para ver o Pelé. Esse dia nós fomos para ver o Pelé, vimos aquela molecada do Guarani. Atropelando. Atropelou. Cada um fez um gol. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos, cada um fez um gol. E o Santos fez um gol foi Mengalva quem fez o gol, né? E o Coutinho, que era o centroavante do Santos, foi expulso pelo juiz, o Armando Marques. E o Pelé perdeu o pênalti esse dia. Aqui Olha só, deu tudo certo para o Guarani. Deu tudo certo para o Guarani, né? O Pelé perdeu poucos pênaltis, um deles foi esse aqui. Muito bem, aí ficou aquele 5-1. No segundo turno, o Guarani já tinha que ir na Vila. Então o Santos era assim, ele gostava de vingar, né? Ele gostava de falar, ganhou de nós lá. Até porque, sabe, Carol, o jogador de antigamente, nesses anos que eu estou descrevendo para vocês, para os amigos, o jogador tinha amor, assim, ele tinha conexão, ele tinha paixão pelo time dele. Pelo clube. O Ademir da Guia, quantas vezes renovou o contrato com o Palmeiras em branco, sabe? O Ademir da Guia foi um dos maiores de todos os tempos. E assim por diante, o Rivelino gostava do Corinthians, que ele jogava no Corinthians, né? Eles tinham eles sentiam o clube, a camisa, né? Era profissional? Eram profissionais. Mas o contexto também era outro. O contexto, né? Era outro, né? A cultura era outra, né? Quer dizer, eles tinham no futebol parece que um valor assim, um valor de tentar uma supremacia através do futebol. Então eles se ligavam ao clube. Tanto que esses ídolos aí que a gente ouve falar, eles acabaram se vinculando, né? Se conectando com o clube. O Zico é Flamengo, Sim. Torce para o Flamengo, né? O Pelé a vida inteira foi Santos. O Rivelino é Corinthians, né? Pode falar o que quiser, mas o Rivelino lembra os episódios que aconteceram, mas ele é Corinthians, ele sofre, gosta do Corinthians. Então tinha muito isso, né? Tinha muito. O Dicá é ponte pretano, né? O Careca torce para o Guarani, enfim. Os jogadores tinham mesmo esse amor, né, pelo clube. Eles não gostavam de perder, porque parecia que era uma humilhação, né? Então, nesse jogo lá da Vila Belmiro, o Santos entrou contra o Guarani, entrou para vingar aqui o 5-1, né? E foi mesmo, foi feia a coisa. Foi 1-0, 2-0. E o Campinas aqui estava, os locutores de Campinas transmitindo. E na Rádio Cultura trabalhava o Mário Pontes Melilo. O Mário Pontes Melilo era muito folclórico. Ele torcia para o Guarani, né? Assim, publicamente, né? Tinha muito disso também. Os locutores às vezes se declaravam. E era bem aceito. E o jogo corria, tá? E o Mário tinha um vozeirão assim, ele falava assim: lá vai o Santos Futebol Clube, a bola com o Pelé. Ele tinha um vozeirão assim, grave, e era bem característico, né? Bem marcante. Muito bem. O jogo estava lá pelos 40 minutos e estava 8-0 para o Santos, né? 8-0. Você imagine 8 hoje, né? Nossa Senhora. É difícil você ver É difícil. esse tipo de placar. Aí o Guarani dá um ataque lá. O Guarani tinha um centroavante, um atacante chamado Cabrita.
Aí lá, olha o Mário. Atenção, lá vai o Guarani Futebol Clube, a bola sobra no lado direito, atenção, cruzou, entrou Cabrita, gol do Guarani, golaço de Cabrita. Aqui na Vila Belmiro, 40 minutos do segundo tempo, 8 para o Santos, 1 para o Guarani, e esse gol parece que começa a reação do Bugre Campineiro. Claro, dava muito tempo. Dava muito tempo. O ataque do Santos era Durval, Mengalvio, Coutinho e Pelé e Pepe, né? Que eu já falei tanto para você do valor desses caras, né? Aí, nossa senhora, aí foi uma gargalhada só, né? Eu imagino. O Bugre Campineiro parece iniciar a sua reação. Ligeiramente tarde. Com 40, isso ficou na história, né? Isso acabou ficando na história. E o Mário tinha mesmo essas histórias mirabolantes. Uma vez, ele narrando o jogo do Guarani contra o Noroeste de Bauru, né? Aí ele falou assim, o Guarani estava atacando, então formou aquele bolo na área do Noroeste, tá? E a chuta daqui, chuta dali, papapá. Aí ele olá, vai o Guarani, atenção. Ele não falou isso, ele falou um outro nome que eu não vou falar aqui não, porque eu acho meio, né, pejorativo. Ele falou, atenção, confusão na área do Noroeste, atenção, o Guarani, a bola sobra com o Tião Macalé, chutou. A bola bateu na bunda de Bidon e entrou! Eu fico imaginando o pessoal que trabalhava junto com ele, né? Acho que devia... Não, ele socava tal, hoje não tem, hoje as pessoas falam, né? Hoje qualquer órgão de comunicação, em qualquer horário, os caras falam o que tem que falar, né? Ninguém mais poupa. Palavrão, assim, não sei se é palavrão, é o que se diz, assim, né? O folclore, mas enfim... Ele tascou essa daí e também ficou na história, né? Mas de tantas histórias do Mário Pontes Melilla, que depois, até em 1995, eu era presidente da SEC, da Associação dos Cronistas, e eu fiz uma galeria, né? Eu chamei de Imortais. Então eu peguei 12 cronistas da antiga, assim, e dei para eles o título, né? Foi legal, uma homenagem, fizemos, teve uma grande festa, tudo. E até a pessoa, mas por que 12? Eu falei, não, porque 12 são os discípulos de Cristo. Então nós escolhemos 12 apóstolos. E dentre eles o Mário ganhou, né, o título de imortal da Crônica Esportiva Campineira. Ele é considerado, portanto, imortal. Mas ele tem histórias incríveis. De tantas que ele tem, eu separei essa mais do Santos, porque é muito hilária, né? 8-0, o Guarani faz o gol. E ele era muito, assim, ele tinha um amor pelo Guarani. E ele fala, o Guarani parece iniciar a sua reação. Sensacional. É isso daí. Tá certo, João. Gostou dessa história? Quer rever? Então acesse o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra outras histórias, outras resenhas. E se você quiser acompanhar as colunas do João, é só acessar o nosso site, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.